colegas parlamentares que nos acompanham aqui no plenário, através da TVL, internautas. Queria iniciar a falar, inicialmente, das dificuldades e do tempo-resposta por parte da Secretaria de Serviços Urbanos para serem resolvidos os problemas na comunidade, e vamos acompanhar algumas fotos aí, Eri. Já cansei de falar sobre isso aqui, fica ainda mais claro depois de uma enxurrada, vereador Beto Tribes, como a última no dia 20, onde percebemos não ter força-tarefa, não ter estrutura, mão de obra, materiais para poder resolver os problemas que já amontoavam antes da ocorrência das fortes chuvas e agora multiplicados só piora a situação. O dia a dia dos bairros, das comunidades, do povo que reclama muito da demora nas manutenções de calçamento, por exemplo, no conserto das infiltrações, das tubulações, boca de lobos, desentupimento, limpeza nas ruas, macadamizações, onde ainda se trabalha com material muito ruim na maioria das ruas. Isso quando colocam, vimos aí as fotos de rua que há semanas estão pedindo manutenção, a rua Rodolfo Frotner, acima do trecho em obras, obviamente, da Igreja Assembleia de Deus até o final da rua, onde carros não sobem, caminhão do lixo, ambulância, se precisar, e é muito complicado. Ontem o caminhão do lixo foi encalhado na rua Rodolfo Bretzky, por exemplo, na rua Alvin Krenk, vários moradores reclamando das condições da rua e das tubulações, e poderia ficar aqui citando milhares de ruas, são situações diversas, são aquelas situações que cansa aqui de falar, que o poder público tem que melhorar, o poder público tem que dar mais atenção, porque se não é possível fazer grandes obras, vereador César, assim como a tal ponte do centro, prometida na campanha, que pelo menos cuidem da manutenção da cidade, porque o mato voltou a tomar conta em muitas ruas, muitos canteiros e trevas voltaram a ficar abandonados, recebemos reclamações referentes a manutenções de todos os bairros, e olha que eu vi de muitas pessoas, esse ano com certeza vão lembrar da nossa rua aqui, da nossa comunidade, ano de eleição, e é triste ouvir isso, porque não é apenas ano de eleição, vereador Vanderlei, que as coisas precisam ser feitas ou mantidas, mas mesmo estes que falam assim estão se enganando, porque continua neste ano de 2016 o descaso com os bairros aí da nossa cidade, em muitos aspectos, infelizmente. Vou ter que bater na tecla mais uma vez com relação à região da Grande Velha, onde caiu muita chuva assim no último sábado, mas há quanto tempo não se faz a limpeza, o desassoreamento daquele ribeirão? O povo de toda aquela região pede socorro, pede atenção, onde ter a solução, como já falei aqui, definitiva, que evite o alagamento e os danos de muitas casas, como ocorreu, talvez não se tenha, mas se pode amenizar e até mesmo evitar boa parte dos problemas. Isso se pode. E não é o fim do mundo arrumar uma máquina para percorrer todos os trechos possíveis para fazer essas limpezas e desassoreamentos, onde muitas outras ações podem ajudar, são simples e não se faz. Dou exemplo, lá na rua Lorival Moji, na Velha Pequena, em 2 pontos do Ribeirão, tem tubos servindo de pontes. Arranca-se esses tubos e faz uma ponte de madeira que seja, vereador Beto Tribes, com vigas aí de eucalipto e pranchas, e o escoamento da água melhora consideravelmente. E também evita-se o estrangulamento das águas. Na rua Antônio Benassi, Vitória Real, desassoreia-se também as proximidades da ponte, ajude muito. Na rua Lourenço Mafra, Elmo Tideiro, a mesma coisa, e ali também se pode fazer um roncamento para corrigir o leito do rio, que acaba invadindo as ruas, residências e a praça que existe ali. E vamos seguindo. Em vários outros pontos precisa-se de intervenções e obras. Algumas obras, inclusive, de grande vulto, através de um projeto, captação de recursos, junto ao Ministério das Cidades, por exemplo, junto ao Governo Federal, que seja, e de forma urgente, a exemplo do que foi feito nos Ribeirões, na Garcia, na Fortaleza, na Itopava, porque o poder público há muito tempo tem visto o que ocorre em toda aquela região da Grande Velha, Nálcio Schmidt, que nos acompanha aqui, na Grande Velha, nas fortes chuvas, mas não tem dado a devida atenção. Isso se nota de várias formas, até mesmo com a região da Central, onde cito o trecho ali entre a Rua dos Caçadores até as imediações da Rua Bernardo Reiter, por exemplo, onde a drenagem da Rua José Reuter, nesse trecho, há muito tempo está comprometida. Região essa, inclusive, que era para ser reurbanizada. Todo o escoamento das águas, a água acaba voltando para dentro da paróquia Santa Cruz, para dentro do Colégio Ercílio Deik, para dentro do comércio, enfim, e é realmente um transtorno muito grande em toda aquela região ali, que, como falei, já era para ter sido reurbanizado e nunca saiu do papel. A exemplo do que se pensou na Rua Mariana Bruniman, na Rua Rui Barbosa, na época também, com a reconstrução da ponte da Rua Itororó, existem várias outras pontes que necessitam de projetos para substituição, para serem alargadas, elevadas, pois no último dia 20 as águas passaram por cima da ponte do Girassol, da ponte em frente ao Clube de Castilho Velha Central, da ponte da Rua Iona Rolf, da ponte velha da Rua Bernardo Reiter, ainda não demolida, da ponte da Rua Erwin Bartel, da Rua Eugênio Lisenberg, da Pescadores, da Hermann Bartel, e os demais pontos críticos, inclusive, que falei anteriormente com sugestões, subindo a Rua José Reuter. Mas estamos falando de pontes antigas, vereador César, assim, algumas com mais de 50, 60, 70 anos ou mais, que não comportam mais o volume de água que hoje é direcionado nesse ribeirão, bem como as tubulações e drenagens das ruas, muitas não suportam também ou estão comprometidas
comprometidas, o que se soma com a calha do rio em toda a sua extensão assoreada, sufocada naquela região da Velha Central, Velha Pequena, da Velha, onde diante disso é óbvio que causa todos os danos que tem causado, como em outros anos também causou, e por isso é preciso que o poder público encare de frente essas situações, não feche os olhos, faça projetos e realize obras, que ajude a resolver, como falei, se não na totalidade, mas em boa parte, esses problemas. O povo da Grande Velha cansou de descasos, como cansou o povo de todos os bairros de Blumenau, quando o assunto é manutenção e cuidado com as questões que mostrei no início da minha fala. Então aqui eu trago várias situações do dia a dia que o povo de Blumenau sofre, pequenas coisas que não deveríamos estar mais aqui relatando, mais aqui cobrando, são aquelas pequenas coisas da manutenção nos bairros da nossa cidade que se encontram abandonados em vários sentidos e não se vê realmente firmeza na busca de soluções, no atendimento, no olhar, na atenção do Poder Público, da Secretaria de Serviços Urbanos, para realmente resolver essas questões. E para essas grandes questões que aqui apresentei, não se pode lembrar dessas questões apenas quando ocorrem as tragédias, quando ocorrem as situações difíceis ou em ano de eleição. Porque ano que vem acontece de novo, no outro ano de novo, e aí aparecem políticos lá para querer abraçar o povo naquele momento, e depois viram as costas, passa 2 anos, 3 anos, 4 anos, e as ações, as soluções, Náucio, realmente não acontecem. Então a gente realmente precisa de projetos, vereador Célio Dias, realmente precisa canalizar isso, buscar isso, planejar isso, e realmente buscar reverter toda essa situação. Solução tem, talvez não para a totalidade, como falei aqui, mas para evitar muitos transtornos, muitos danos, muitos prejuízos à população, à comunidade que a cada enxurrada, a cada forte chuva é afetada, tem. Há muitos caminhos, há muitas soluções, basta ter boa vontade, como diz o prefeito, bastava ter um prefeito que tivesse vontade, então basta realmente isso.